Olá, eu sou Yasmine Saboia e o Saúde em Foco está começando. Hoje a gente vai ver como o programa Bolsa Família chega em um dos municípios mais pobres do Rio de Janeiro. Vamos rever uma matéria sobre a campanha da Fraternidade de 2012. Você vai saber também a quantas anda a velocidade da nossa internet. E para terminar, vamos ficar por dentro do que está sendo feito para reduzir o consumo de tabaco no Brasil. A partir de agora, a saúde está em foco. As políticas de erradicação da pobreza beneficiam milhões de brasileiros. Vamos ver como funciona o Bolsa Família. Mais de 16 milhões de brasileiros, 8,5% da população, vivem na miséria ou extrema pobreza. São pessoas com renda familiar mensal per capita de até R$ 70 por mês. Segundo o último censo, quase 5 milhões de brasileiros vivem sem qualquer rendimento. Desde 1996, programas de transferência de renda ganharam espaço nas políticas do governo federal. Hoje, alguns deles estão reunidos no maior programa de transferência condicionada de renda do mundo, o Bolsa Família. O Bolsa Família já atende a mais de 13 milhões de brasileiros e traz bons resultados também para a saúde dessa população. Não é só uma transferência de renda. Com essa transferência vem algumas condições que elas precisam cumprir. E essas condições elas estão baseadas na educação, na saúde, na assistência social. Não só dá o dinheiro, ela ensina também a pescar. Com a ideia de que só a transferência de renda ela não é capaz de impactar fortemente a pobreza, o perfil de pobreza. É preciso também garantir ganhos em capital humano, chamado capital humano, ou seja, algum tipo de ganho em educação, em condições de saúde, para romper o chamado ciclo intergeracional de transmissão da pobreza. Entre as condicionalidades para manter o benefício, as crianças precisam ter 85% de frequência na escola e o cartão de vacinação em dia. As mulheres de até 44 anos também precisam cumprir o calendário de vacinação e realizar consultas periódicas nos postos de saúde. Antes, a pessoa só procurava o posto de saúde quando havia uma necessidade real. Hoje, o trabalho de prevenção da saúde é feito, porque de 6 em 6 meses eles são obrigados a ir por conta da condicionalidade do Bolsa Família. Então, hoje você tem a prevenção da saúde, que é onde se limita muito os problemas futuros. Antes as mães não se preocupavam muito, né, em vir pesar, medir, e nem com o cartão de vacinação. E foi um impacto muito grande sofrido com Bolsa Família em relação à vacinação. Então, assim, eu digo que aqui quase 100% das crianças e as mães também estão com vacinas em dia por conta do Bolsa Família. A enfermeira do posto de saúde em Itaoca, bairro pobre de São Gonçalo, onde mais de 80% dos moradores recebem o Bolsa Família, percebe uma mudança no desenvolvimento das crianças. Estão crescendo mais, né? Tinha criança assim com baixo peso aqui, né? Aqui na ilha tinha muita criança com baixo peso. E aí, por conta do programa do Bolsa Família, isso, né, realmente assim melhorou muito. E, inclusive, as crianças obesas também, né? Sobrepeso, que também isso é acompanhado aqui. As crianças não podem estar com sobrepeso. E o Bolsa Família deu um incentivo para melhorar a qualidade de vida também dessas crianças. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE, apontou para uma transformação no perfil alimentar dos beneficiados pelo Bolsa Família. Segundo a pesquisa, realizada em 2007, cerca de 87% dos beneficiados priorizam o custeio da alimentação com os recursos do programa. Mas essa decisão não significa necessariamente que a família passou a ter uma nutrição adequada. O efeito talvez perverso que a gente percebeu foi um aumento no consumo de alimentos ricos em gorduras e em açúcares. Isso acende uma certa lanterna amarela de que o programa, e eu acho que a gente pode estender isso tanto para a questão da educação, da condicionalidade da educação, como na questão do acesso a serviço de saúde, o Bolsa Família precisa realmente ser expandido e integrado ao conjunto de políticas sociais para ele ganhar efetividade. Uma
Uma vez por ano, a campanha da Fraternidade reúne católicos do mundo inteiro em torno de um tema. Ano passado, o assunto foi saúde. Vamos rever a matéria. A maior população declarada católica do mundo está mobilizada pela saúde pública brasileira. Com o lema "Que a saúde se difunda sobre a terra", a campanha da Fraternidade deste ano tem o objetivo de promover ampla discussão sobre a realidade do Sistema Único de Saúde. A intenção é incentivar a participação da sociedade no fortalecimento do SUS. A campanha da Fraternidade visa a reflexão sobre temas concretos para que essa questão, nesse caso saúde pública, possa ser conhecida, compartilhada e trabalhada por toda a comunidade católica, visando, como eu dizia, essa contribuição que a Igreja tem que dar ao Estado. O texto base da campanha da Fraternidade destaca o princípio da universalidade do SUS como modelo para todo mundo, mas que ainda não conseguiu ser implantado na sua totalidade. O documento aponta avanços como a ampliação do programa Saúde da Família, que atende a 100 milhões de brasileiros, e a distribuição gratuita de medicamentos nas farmácias populares. Ressalta a participação da Igreja na redução da mortalidade infantil, através das ações da Pastoral da Criança. E destaca a eficácia da política de redução vertical do HIV e outras medidas de prevenção, como a ampliação do diagnóstico da AIDS. Mas também faz um alerta sobre o aumento da taxa de obesidade e aponta 5 temas preocupantes para a saúde pública. Entre eles estão as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão. Entre os desafios que o SUS ainda precisa superar estão a superlotação das urgências e emergências, as longas filas e a falta de leitos nos hospitais. O subfinanciamento da saúde também foi citado no documento. São documentos que procuram ser bem verdadeiros, bem fiéis à realidade. Há um levantamento inicial da situação da saúde no país, com dados, com pesquisa. É uma equipe muito conceituada que faz esse trabalho. De modo geral, essa equipe tem sociólogos, antropólogos, historiadores, enfim. É uma equipe que a CNBV constitui para produzir um documento substantivo. Além do texto base, a Igreja Católica também produziu campanhas de comunicação, veiculadas nas rádios e emissoras de televisão de todo o Brasil. O hino da campanha da Fraternidade expõe os problemas enfrentados pela população na hora que precisa de atendimento nas unidades de saúde. É uma crítica? Não, é uma constatação, né? Não é uma crítica, é uma constatação, porque é uma realidade que, inclusive, os meios de comunicação colocam em evidência, né? Quem nunca se irritou com alguma dificuldade para usar a internet? Não é para menos. Nós temos um dos acessos mais lentos e caros do mundo. São mais de 2 bilhões de internautas conectados no mundo todo. Nada menos que 1/3 da população mundial já troca informações instantaneamente. E a notícia que em outros tempos poderia levar meses para chegar de um continente a outro, hoje se espalha em segundos. No Brasil, são mais de 40 milhões de internautas e já somos maioria nas redes sociais. E eu estou conhecendo bastante gente na questão de trabalho. Consigo divulgar o meu trabalho pela internet. É uma ferramenta que não consigo viver sem. A internet está movendo o mundo. Tudo que você quer saber praticamente já está lá. E conectados em rede, esses jovens também encontram na internet a conexão com uma educação dinâmica. Aprender parece mais divertido e já está provado que a utilização dessa ferramenta otimiza o rendimento escolar. Significa praticamente uma revolução para a educação pública no Brasil e acredito que no mundo, porque ela acaba com os limites de tempo e espaço e democratiza completamente qualquer tipo de informação. Então, na área da educação, como em outras indústrias, a gente está passando por uma revolução, porque, por exemplo, a gente já tem grandes universidades americanas e de todo mundo colocando cursos inteiros e gratuitos à disposição de qualquer usuário na internet. É pela internet também que antigos desafios da área de saúde estão sendo vencidos. A telemedicina já leva aos cantos mais remotos do Brasil o apoio que, sem o auxílio dessa tecnologia, poderia chegar tarde demais. O diagnóstico que é feito por um médico de saúde, do médico de saúde da família, que pode estar isolado em alguma determinada comunidade, ele pode contar com uma segunda opinião à distância de um especialista. Isso, por exemplo, está acontecendo muito na região amazônica.
Apesar dos avanços, a falta de investimento tecnológico ainda deixa o Brasil muito atrás no que é hoje considerado pela Organização das Nações Unidas como um direito fundamental que impulsiona o desenvolvimento de um país. Quando, por exemplo, a gente compara a velocidade da internet que nós temos hoje aqui com a velocidade da internet de Portugal ou a velocidade da internet na Coreia do Sul. A velocidade da internet aqui no Brasil, mesmo para quem pode pagar, ela chega a ser 50 vezes mais devagar do que a velocidade da internet da Coreia do Sul. A gente não pode chamá-la nem de banda larga. Ou seja, no Brasil, que é acima de 64 kilobits por segundo, que é o que dá a possibilidade de você fazer voz, você falar ao telefone, já, acima de 64K, que já é considerado banda larga. Para ampliar a oferta de serviços de banda larga e promover o crescimento da capacidade de infraestrutura de telecomunicações no país, o Ministério das Comunicações criou o Plano Nacional de Banda Larga, ou PNBL. O plano prevê diretrizes e investimentos para massificar o acesso à internet até 2014. O Plano Nacional de Banda Larga foi criado em 2010 com o objetivo de ampliar de 12 para 40 milhões o número de domicílios com acesso a esse tipo de tecnologia. Entre os principais desafios do setor estão os altos preços praticados pelo mercado e a baixa qualidade dos serviços prestados pelas operadoras. É muito caro, então as pessoas não têm como pagar. Então há necessidade de intervenção de forma a fazer com que esse custo seja diminuído para que as pessoas de menor poder aquisitivo possam se integrar nessa, na banda larga de uma forma mais participativa. Hoje em dia, internet sempre, então gostaria que colocasse internet para todo mundo e de boa qualidade. Internet para todos já! No mundo todo, políticas de combate ao fumo estão colocando o cigarro como um verdadeiro vilão. E no Brasil, não é diferente. Acender um cigarro está cada vez mais difícil no Brasil. Para começar a fumar ou dar continuidade ao vício, é preciso vencer vários obstáculos. As barreiras começam pelo bolso de quem fuma. Com o aumento dos impostos, o preço do produto está cada vez mais caro e vai aumentar ainda mais. E se o dinheiro não for problema, antes de acender o cigarro, o fumante vai precisar encarar advertências, com fotos assustadoras. Mas se mesmo assim ele continuar insistindo, pode acabar solitário. Sabe aquele bate-papo dentro dos bares, fumando um cigarrinho? Não pode mais. E os lugares exclusivos para fumantes? Esses também foram proibidos. Nada de fumódromos. No trabalho, o funcionário que quiser fumar, só na rua. Saidinhas que podem pegar mal com o chefe. O cerco está tão apertado que agora em Brasília é proibido fumar dentro dos carros. Mas a medida só é válida para os veículos que estiverem transportando crianças e mulheres grávidas. Todas essas restrições são medidas propostas pela Convenção Quadro, tratado internacional que propõe ações intersetoriais para a redução do tabaco no mundo. O Brasil é um dos países signatários. As medidas de controle do tabaco, elas são importantes para estimular as pessoas a não começarem a fumar, assim como estimular as pessoas que fumam a deixarem de fumar. Hoje, 25 milhões de pessoas são fumantes no Brasil. Um número alto, mas que vem diminuindo ao longo dos anos. Se em 1989 quase 35% da população fumava, em 2010 esse número caiu para 15% nas capitais do país. Para Cristina Pérez, o jovem é um alvo importante para o combate ao tabaco. De acordo com a psicóloga, 90% das pessoas que fumam experimentam o cigarro antes dos 19 anos de idade. A estudante Estela Cardim provou o primeiro cigarro quando tinha apenas 14 anos. Foi uma questão de curiosidade, né? Eu lembro até que quando eu fumei meu primeiro cigarro, eu fiquei um tanto envergonhada por isso, e aí comentei com uma amiga minha da época que tinha fumado. E ela, por coincidência, falou que também tinha experimentado o primeiro cigarro. E aí eu acho que virou mais uma questão de brincadeira mesmo. Fumar só traz malefício. O cigarro ele não tem benefício nenhum, de forma nenhuma. Nem o cigarro de baixo teor é menos pior para as pessoas, nem se você fumar menos cigarros vai ser menos pior. O cigarro de todas as formas ele faz mal, ele mata, em cada 2 fumantes ele vai matar 1. Por hoje é só. Eu espero você no próximo programa. Até lá!